Arthur era um homem acostumado ao concreto, ao cálculo e à precisão das cifras. A vida no campo, embora cercada de natureza, era para ele uma extensão de seus negócios. Tudo tinha valor, desde o gado até o vento que movia as cercas. Foi por isso que, quando recebeu a notícia de que herdara uma pequena fazenda esquecida no interior, reagiu com indiferença. Pretendia apenas regularizar os papéis e vendê-la, encerrando mais um ciclo administrativo. No entanto, a viagem até a vila mudou algo silenciosamente dentro dele. A estrada era estreita, o silêncio denso e o ar carregava um cheiro de terra molhada. Ao chegar, percebeu que o tempo ali parecia correr de outro modo. As pessoas caminhavam devagar. As conversas aconteciam em voz baixa e tudo parecia observar o novo visitante com curiosidade. Bastou que seu carro luxuoso parasse na praça principal para os olhares se voltarem. O homem rico da cidade, o herdeiro da antiga família que um dia possuíra quase toda aquela região. No pequeno armazém, ao pedir informações sobre a propriedade, Arthur ouviu o primeiro sussurro. Vai passar perto da casa da Marina. O nome foi dito com certo receio, quase como quem menciona um fantasma. Intrigado, ele perguntou quem era. O dono do armazém respondeu sem erguer o olhar. Ah, o senhor vai saber quando vir. Vive sozinha lá para os lados do rio. Dizem que é louca. Essa palavra, louca, ecoou em sua mente durante todo o caminho até a fazenda. Havia algo na maneira como foi dita, entre o medo e a compaixão, que despertou nele uma curiosidade antiga, aquela mesma que o levara ao sucesso. O desejo de entender o que os outros evitavam. No dia seguinte, sob uma chuva fina e constante, Arthur caminhou até a beira do rio. A paisagem parecia adormecida, envolta num nevoeiro leve. Foi então que a viu. Marina estava parada diante da varanda de uma casa antiga, cercada por árvores altas e uma cerca quase caída. Vestia uma roupa simples, um xale de lã nos ombros e tinha nas mãos um bule de chá. Seu olhar, no entanto, o desconcertou. Havia algo de selvagem e, ao mesmo tempo, profundamente calmo ali. Ela o notou de longe e, sem hesitar, gritou. Está perdido, forasteiro. Arthur hesitou, surpreso pelo tom firme. Apenas passando. Sou o novo dono das terras aqui perto. Dono? Ela repetiu, como se a palavra tivesse gosto amargo. Essas terras nunca pertenceram a ninguém, só à chuva e ao tempo. Ele não soube o que responder. Marina virou as costas e entrou na casa, fechando a porta com um som seco. A cena, por mais breve que fosse, o deixou perturbado. Voltou para a fazenda, mas não conseguia tirar aquela mulher da cabeça. Nos dias seguintes, ouviu mais histórias sobre ela. Diziam que certa vez, em plena madrugada, Marina foi vista andando pela ponte, falando sozinha e rindo para o nada. Que guardava livros velhos e pedras com alma, que chorava quando chovia demais. Alguns juravam que ela via o que ninguém mais via, outros que apenas sofria por um amor que a enlouquecera. Arthur, homem de razão, achava tudo isso superstição, mas havia algo nela que desafiava sua lógica, e quanto mais tentava afastar aquele pensamento, mais a lembrança do olhar dela voltava, um olhar que parecia saber coisas que ele próprio desconhecia sobre si. Certa tarde, decidido a entender, ele voltou à beira do rio. Encontrou a casa fechada, mas escutou do lado de dentro uma voz suave cantarolando uma melodia antiga. A música parecia sair das paredes, misturando-se ao barulho da água correndo. Ficou ali, imóvel, ouvindo, até que a porta se abriu de repente. Marina estava diante dele outra vez. Eu sabia que voltaria, disse sem surpresa. Como? Ele murmurou. Todos voltam quando algo dentro deles ainda não se resolveu. As palavras o atingiram como se ela tivesse lido sua alma. Ele quis responder, mas ela apenas sorriu levemente e acrescentou: Vá embora por enquanto.
Quando a chuva parar, talvez o senhor esteja pronto para me ouvir. Arthur obedeceu, sem entender por quê. Naquela noite, deitado na antiga casa da fazenda, ouviu o som distante do rio e a mesma canção ecoando pela memória. E pela primeira vez em muitos anos, sentiu algo que não sabia nomear. Uma mistura de inquietude e fascínio. Ele não sabia ainda, mas aquela mulher, chamada de louca por todos, estava prestes a transformar sua vida de um modo que nenhum número, contrato ou fortuna poderia explicar. Nos dias que se seguiram, Arthur percebeu que algo dentro dele havia mudado desde o primeiro encontro. A racionalidade fria que o guiava em tudo parecia ter se dissolvido, e em seu lugar surgira uma inquietação constante. Ele tentava trabalhar, mas a imagem de Marina à porta da casa, com o olhar firme e enigmático, voltava à sua mente como um eco. Decidiu que precisava saber mais, e como todo homem que acredita no poder do controle, resolveu começar pelas informações. Passou a visitar a vila com frequência, sempre sob o pretexto de cuidar da propriedade herdada. No armazém, no bar, na pequena capela, ouvia pedaços de histórias que se contradiziam, mas que o envolviam cada vez mais. Um senhor idoso, sentado à sombra de uma figueira, contou-lhe que Marina fora uma jovem promissora, professora na antiga escola do vilarejo. Dizia-se que era noiva de um rapaz chamado Caio, trabalhador simples e muito querido por todos. O casamento estava marcado, mas o rapaz desapareceu semanas antes da cerimônia. Foi aí que ela enlouqueceu, murmurou o homem, como se o próprio vento tivesse medo de repetir a história. Em outra conversa, uma mulher mais velha, dona de uma pequena pensão, afirmou que não havia loucura alguma, apenas dor. Ela esperou tanto, moço, esperou o rapaz voltar, e quando ninguém mais acreditava, continuou indo até o rio, achando que ele apareceria. O povo fala demais quando não entende a dor dos outros. Essas palavras ficaram presas na mente de Arthur. A cada relato, Marina ganhava novas formas. Para alguns, era uma alma perdida. Para outros, uma mulher de fé inabalável. Mas para ele, começava a ser um enigma impossível de ignorar. Numa manhã nublada, Arthur decidiu ir até a casa dela. Preparou um discurso frio e lógico. Diria que precisava verificar o limite das terras, pois a antiga cerca havia ruído. Mas, no fundo, sabia que aquele era apenas um disfarce para um impulso mais forte. A necessidade de entender o que o atraía tanto para aquele mistério. Ao se aproximar da casa, notou o jardim. Apesar do abandono, havia flores que brotavam em meio às pedras, pequenas e coloridas, como resistência silenciosa. A porta estava entreaberta. Ele bateu 2 vezes e a voz dela ecoou lá de dentro. "Pode entrar, senhor da fazenda." A forma como ela disse aquilo o desconcertou. Marina estava sentada diante de uma mesa coberta por livros, folhas secas e um lampião. Não parecia surpresa com sua presença. "Vim apenas verificar a divisa do terreno", disse ele, tentando manter o tom neutro. Ela o encarou por alguns segundos e respondeu sem se mover. "O terreno não mudou. O que muda é o dono." Arthur sentiu o golpe das palavras. Havia ironia, mas também uma sabedoria amarga nelas. "Não quis incomodar", tentou justificar. "Mas incomodou", retrucou ela calmamente. "Homens como o senhor sempre incomodam, mesmo quando dizem que não querem." O silêncio que se seguiu foi denso. Arthur observou o interior da casa. Paredes forradas com folhas de caderno, anotações, mapas e desenhos de pássaros. Havia também uma estante improvisada com frascos cheios de pedras e penas. Tudo parecia um santuário particular. "A senhora vive sozinha aqui?" perguntou. "Não", respondeu Marina, desviando o olhar. "Eu vivo com o que sobrou." Ele não entendeu, ou talvez tenha entendido demais. Quando se preparava para ir embora, ela se levantou, aproximou-se e disse com uma serenidade desconcertante:
O senhor acha que veio aqui por acaso, mas nada é acaso. O vento traz o que precisa ser ouvido. Arthur sentiu o coração acelerar. E o que eu preciso ouvir? Perguntou, quase num sussurro. Ainda não está pronto para saber, respondeu ela, voltando à cadeira. Quando estiver, o rio vai contar. Sem saber como reagir, ele se despediu rapidamente e saiu. Mas à medida que caminhava de volta, a voz dela parecia acompanhá-lo, misturando-se ao som das folhas e ao murmúrio da água. Naquela noite, Arthur não conseguiu dormir. Tentou racionalizar o que ouvira, dizendo a si mesmo que tudo não passava de delírio de uma mulher perturbada. Contudo, havia algo diferente naquela loucura, uma lucidez profunda, como se ela enxergasse além das aparências. Dias depois, ao voltar à vila, notou que os moradores o observavam de modo estranho. Alguns riram discretamente, outros evitaram falar com ele. Um rapaz lhe disse: "O senhor que se cuide. Quem se aproxima da louca acaba vendo o que não quer." Arthur apenas sorriu, mas por dentro sentiu um arrepio. Ele já sabia que estava vendo algo. Algo que o desarmava, que desmontava o homem pragmático que sempre fora. Pela primeira vez em muito tempo, sentia-se vulnerável. Enquanto olhava para o horizonte, com o rio ao fundo e o entardecer tingindo o céu de laranja, entendeu que aquele lugar guardava mais do que histórias. Guardava verdades enterradas, segredos que talvez estivessem ligados a ele de maneiras que ainda não podia imaginar. E no meio de tudo isso, a figura de Marina crescia em sua mente, não mais como uma mulher amalucada, mas como um espelho que começava a revelar algo que ele nunca tivera coragem de encarar: a própria alma. Arthur passou a acordar cedo, mesmo sem compromissos. Algo o impulsionava a andar pela vila, a observar as pessoas e os lugares que, de alguma forma, pareciam guardar fragmentos da história de Marina. Era como se o nome dela estivesse gravado em cada esquina, em cada olhar desconfiado que se voltava para ele. Com o tempo, começou a montar o quebra-cabeça. Descobriu que Marina fora professora na antiga escola do vilarejo. Os alunos a adoravam. Era conhecida por ensinar mais do que letras e números. Falava sobre coragem, sobre o direito das pessoas à dignidade e à terra que cultivavam. Foi por isso que, anos atrás, quando uma grande empresa apareceu com ordens de desapropriação, ela se colocou à frente da comunidade. Lutou, escreveu cartas, enfrentou autoridades. Acabou demitida, humilhada em praça pública e chamada de desequilibrada. Desde então, passou a viver afastada. Mas o que fez o sangue de Arthur gelar foi o nome da empresa envolvida, Grupo Alencar, o mesmo que constava nos papéis de sua família. Era a corporação criada por seu avô e herdada pelo pai, que agora ele administrava. A ficha caiu com brutalidade. A mulher que todos chamavam de louca havia sido vítima direta das decisões de sua própria linhagem. Durante toda a noite, Arthur ficou em silêncio, encarando o fogo aceso na lareira da fazenda. Lembrou-se das reuniões de negócios, das cifras e das terras negociadas sem rosto nem história. Pela primeira vez, sentiu vergonha do sobrenome que sempre ostentara com orgulho. Na manhã seguinte, decidiu ir até a casa de Marina. Não sabia exatamente o que dizer, mas precisava vê-la, precisava entender como ela ainda conseguia permanecer naquele lugar onde fora tão injustiçada. Quando chegou, encontrou o portão entreaberto e o som leve de passos no interior do quintal. Marina estava agachada sob uma árvore com algo pequeno entre as mãos. Aproximou-se com cuidado e viu. Era uma coruja filhote, com uma asa machucada. Ela limpava o ferimento com delicadeza, murmurando palavras que soavam como uma prece. Machucou-se com o vento, disse ela sem se virar, percebendo a presença dele. Às vezes, o vento carrega coisas demais. Arthur se abaixou, tocado pela cena. O vento também pode curar se soubermos ouvi-lo, respondeu, sem pensar. Marina ergueu o olhar.
Por um instante, o silêncio entre eles foi profundo, quase sagrado. "O senhor voltou", disse ela com uma serenidade estranha. "Achei que gente do seu tipo não voltava 2 vezes ao mesmo lugar. Ele hesitou. "Descobri coisas que me envergonham, coisas que a minha família fez." Ela o observou com calma, sem expressão de surpresa. "A culpa é um peso inútil quando não vira reparo." Arthur engoliu seco. "Eu não sei como reparar algo que começou antes de eu nascer." "Comece reconhecendo", disse ela, voltando a cuidar da coruja. "Isso já é mais do que muitos fazem." A simplicidade das palavras o desarmou. Sentou-se sobre uma pedra próxima e ficou ali, em silêncio, observando Marina trabalhar com aquele pequeno ser indefeso. Notou como ela tratava o animal com um carinho quase maternal, como se entendesse que o sofrimento também podia ser um caminho de ternura. "Por que ficou aqui depois de tudo o que aconteceu?" perguntou ele. Marina respirou fundo antes de responder. "Porque o rio ainda está aqui, as árvores também. Eles não têm culpa. Alguém precisa lembrar o que aconteceu, ou então farão tudo de novo." Essas palavras ecoaram dentro dele como um mandamento. Aquele modo de pensar, livre de ódio e cheio de propósito, o impressionou mais do que qualquer discurso que já ouvira. Nos dias que seguiram, Arthur voltou algumas vezes. Às vezes levava mantimentos, outras apenas caminhava pelo terreno e ficava ali, conversando pouco, observando Marina cuidar da natureza como quem reza. A convivência trouxe um tipo de paz que ele desconhecia. Uma tarde, enquanto ela recolhia ervas para um chá, perguntou-lhe se acreditava em destino. "Acredito que tudo o que a gente ignora volta um dia para ser visto de frente", respondeu ela. "O destino é só o espelho disso." Arthur ficou em silêncio. Aquela mulher, chamada de louca, tinha uma lucidez que o deixava pequeno diante da própria história. Pela primeira vez, sentiu-se admirado por algo que não vinha do poder nem do sucesso, mas da força silenciosa de alguém que sobreviveu sem se amargar. Quando se despediu, Marina segurou a pequena coruja nas mãos e disse: "Está quase pronta para voltar para o céu. Logo vai voar de novo." Arthur olhou para o animal e sentiu que, de alguma forma, também falava dele. Naquela noite, ao chegar à fazenda, olhou o reflexo do próprio rosto no espelho e mal se reconheceu. O homem prático e impenetrável parecia ter ficado para trás, junto com o orgulho que o sustentava. Pela primeira vez, não se sentia no controle, e, estranhamente, isso não o assustava. Havia algo em Marina, uma força calma, uma espécie de sabedoria que não se aprendia nos livros nem nas salas de reunião, que o atraía de maneira profunda. Não era paixão ainda, era admiração. E talvez, pensou ele, toda forma de amor verdadeiro comece assim, pelo espanto diante da pureza de alguém que o mundo preferiu chamar de louco. Os dias em que Arthur permanecia na vila começaram a se tornar cada vez mais longos. Ele inventava pretextos para adiar a volta à cidade. Uma cerca a consertar, documentos a revisar, reuniões que poderiam esperar. No fundo, sabia que o verdadeiro motivo era Marina. O que antes era curiosidade, agora se tornava necessidade. Uma vontade silenciosa de estar por perto, de ouvir sua voz calma, de entender o que se escondia por trás daqueles olhos que pareciam ver além das aparências. Mas o povoado também via e comentava. Nos bancos da praça, nas portas das mercearias, as conversas começavam sempre com um riso malicioso. O fazendeiro milionário caiu no feitiço da louca. Alguns diziam que Marina o estava enfeitiçando, outros que ele perdera a razão como ela. Os rumores se espalharam rápido e logo todo o vilarejo parecia ter uma versão própria da história. Arthur tentava ignorar. Porém, sentia o peso dos olhares e das insinuações cada vez que entrava em algum lugar. O silêncio das pessoas quando ele passava já dizia tudo. Mesmo assim, ele voltava à casa de Marina.
Não por teimosia, mas porque lá, ao contrário de qualquer outro lugar, ele se sentia real. Certa tarde ela o esperava no jardim, colhendo ramos de lavanda. O sol se punha atrás das colinas, dourando os fios de seu cabelo solto. Quando o viu, não sorriu. "O senhor devia parar de vir aqui", disse, sem rodeios. Arthur ficou surpreso. "Por quê?" "Porque as pessoas falam", respondeu ela, erguendo o olhar. "E o senhor tem muito a perder. Eu, não." Ele respirou fundo. "Não me importo com o que dizem." "Deveria", retrucou Marina com firmeza, "porque no fim, todos acabam se importando. O senhor pode fingir agora, mas um dia vai acordar e perceber que não quer o nome da sua família ligado à louca do Rio." Arthur se aproximou um passo, sentindo a tensão entre os dois. "Mas Marina, eu não sei o que está acontecendo comigo. Juro que não entendo. Só sei que quando estou aqui, tudo parece certo." Ela desviou o olhar. "Não brinque com o que não entende, Arthur. Eu já fui a curiosidade de muita gente. Fui o assunto fácil dos que se entendiam. E não quero ser isso para mais ninguém." Ele percebeu o quanto aquelas palavras vinham de um lugar profundo de dor. Aproximou-se mais um pouco com cuidado. "Não estou brincando. O que sinto é confuso, mas é verdadeiro." Marina fechou os olhos por um instante, respirando fundo. O vento soprou leve, trazendo o cheiro do rio. Quando falou novamente, sua voz estava mais baixa, quase um sussurro. "Verdadeiro é o que resiste ao tempo, Arthur. E o tempo costuma ser cruel com sentimentos bonitos demais." Ele não respondeu. Ficaram em silêncio por longos minutos, até que ela o convidou a entrar. Dentro da casa, as sombras dançavam com a luz do lampião. Marina sentou-se e começou a falar, como se tivesse tomado uma decisão importante. "Eu tinha um noivo", começou, olhando para o chão. "Chamava-se Caio. Era o tipo de homem que fazia promessas com os olhos, não com palavras. Trabalhava nas terras aqui perto, ajudava os moradores, sonhava em construir uma escola para as crianças. Um dia, começou a questionar coisas demais. Sobre as desapropriações, sobre o dinheiro que corrompia tudo. Dizem que enlouqueceu. Um dia foi visto caminhando até o rio. E nunca mais voltou." Arthur prendeu a respiração. "E te culparam por isso?" perguntou. Ela assentiu devagar. "Disseram que o amor o destruiu, que eu o arrastei pro abismo com minhas ideias, que ele ficou louco por minha causa." A voz dela tremeu, mas o olhar permaneceu firme. "E quando ninguém o encontrou, fui eu quem sumiu. Não porque quisesse, mas porque ninguém mais olhava para mim sem ver culpa." O silêncio que se seguiu foi quase doloroso. Arthur sentiu uma pontada no peito, de raiva, de compaixão, de impotência, tudo misturado. "Marina, sinto muito por tudo o que te fizeram." Ela riu brevemente, um riso curto e sem alegria. "Sente porque é fácil sentir quando já passou. O difícil é continuar depois que tudo desaba." Eu continuei. "Só não confio mais em ninguém." Arthur aproximou-se, mas ela deu um passo atrás. "Não quero sua piedade", disse firme. "Quero apenas que entenda. Minha solidão é o que me mantém de pé." Ele a olhou em silêncio. Queria dizer tantas coisas, mas nenhuma parecia suficiente. Então apenas respondeu com a voz baixa. "Eu entendo. E é por isso que não consigo me afastar." Os olhos dela se encheram de algo indefinível. Não lágrimas, mas uma emoção contida, antiga. "O senhor é teimoso." "Talvez", respondeu ele, "ou talvez eu só tenha encontrado algo que finalmente faz sentido." A conversa terminou ali, mas quando Arthur se despediu e começou a caminhar de volta, Marina o chamou. "Arthur", disse sem encará-lo, "se um dia decidir voltar, venha sem desculpas. Não preciso de inspeções nem de motivos, só venha porque quer." Ele sorriu de leve.
E naquele instante percebeu algo que jamais sentira antes. Não era desejo, nem pena, nem curiosidade. Era admiração, uma admiração que doía, porque nascia do reconhecimento de uma força que ele nunca teve. E enquanto caminhava sob o céu escuro, soube, sem admitir, que aquela mulher, a quem chamavam de louca, era, na verdade, a pessoa mais lúcida que já cruzara seu caminho. A inquietação tomou conta de Arthur. Depois que ouviu a história sobre Caio, o noivo desaparecido, algo dentro dele não o deixava em paz. As palavras de Marina ecoavam em sua mente, como uma ferida aberta. Dizem que ele enlouqueceu, que o amor o destruiu. Mas Arthur não acreditava em coincidências. Havia algo por trás daquele desaparecimento. Algo que a vila inteira parecia preferir esquecer, e ele precisava descobrir o quê. Começou com o que sabia fazer melhor: investigar. Passou dias vasculhando arquivos antigos da prefeitura, registros de propriedade, documentos esquecidos nas gavetas da fazenda herdada. O nome de Caio aparecia em uma lista de funcionários da antiga companhia de mineração que operava na região. Uma empresa pertencente ao Grupo Alencar, o império fundado pelo seu avô. O mesmo sobrenome que sustentava seu prestígio, agora o encarava do papel como um espelho cruel. A cada nova descoberta, a verdade se aproximava, sombria e inevitável. Caio havia trabalhado como supervisor em um projeto de escavação nas terras próximas ao rio. Nos relatórios havia menções a incidentes ambientais, conflitos com moradores e ajustes necessários para silenciar protestos locais. O nome do avô de Arthur, Joaquim Alencar, aparecia como signatário das decisões. Um detalhe, porém, chamou ainda mais sua atenção. Um memorando confidencial, datado poucas semanas antes do desaparecimento de Caio. No documento, Joaquim exigia providências imediatas contra agitadores infiltrados que poderiam prejudicar a reputação da empresa. Arthur fechou o arquivo com as mãos trêmulas. Aquele termo, agitadores, era o mesmo usado pelos funcionários da companhia para se referir aos moradores que resistiam à desapropriação. Entre eles estava Marina. A ligação era clara. Caio devia ter descoberto algo grave. Talvez um crime ambiental, talvez a farsa por trás das desapropriações, e pagara o preço por tentar denunciar. A empresa, para proteger seus interesses, encobriu tudo. E seu próprio avô fora o homem que assinara as ordens. O peso da verdade caiu sobre Arthur como uma tempestade. Pela primeira vez, viu a própria história familiar não como um legado, mas como uma herança envenenada. As terras, os lucros, as propriedades, tudo construído sobre a dor de pessoas como Marina. Nos dias seguintes, ele mal conseguia olhar para ela sem sentir culpa. Quando a visitava, esforçava-se para agir naturalmente, mas sua expressão denunciava o tormento interior. Marina percebia. Tinha olhos que sabiam ler o que o silêncio tentava esconder. "O senhor anda diferente", disse ela certa tarde, enquanto cuidava do jardim. "O que está escondendo?" "Nada", respondeu ele rápido demais. "Só tenho pensado em algumas coisas do passado." Marina o encarou longamente, e um leve sorriso de tristeza curvou seus lábios. "O passado é uma casa que nunca se fecha. Quem entra precisa estar pronto para ver a poeira que guardou." Ele quis dizer a verdade, confessar o que descobrira, mas a ideia de destruir a única paz que ela tinha o paralisou. Então decidiu calar. Tentaria resolver tudo sozinho, reparar o dano sem expô-la novamente à dor. Mas o silêncio tem um preço. Naquela noite, o céu se cobriu de nuvens pesadas. O vento rugia como se quisesse arrancar as árvores do chão.
Arthur tentava se concentrar nos papéis, em seu plano para devolver as terras e encerrar as pendências antigas, quando ouviu batidas fortes na porta da fazenda. Era Marina. Estava encharcada, os cabelos grudados no rosto, o olhar firme. "Já sei o que o senhor descobriu", disse sem esperar convite. Arthur se levantou assustado. "Marina, o que está fazendo aqui a essa hora? Está perigoso", tentou dizer, mas ela o interrompeu, tirando algo de dentro do casaco. Era uma carta, amarelada pelo tempo, o envelope manchado de umidade. Ela a colocou sobre a mesa. "Encontrei entre os papéis que restaram de Caio. Li o nome, o mesmo sobrenome que o seu." Arthur olhou e sentiu o chão desaparecer sob os pés. No canto superior, em tinta escura, estava a assinatura que ele reconheceria em qualquer lugar. Joaquim Alencar, seu avô. Marina manteve o olhar fixo nele. Essa carta foi entregue a Caio dias antes de ele sumir. Mandava que ele se calasse. Dizia que certas verdades eram perigosas demais. E pouco tempo depois, ele desapareceu. Arthur respirava com dificuldade. O som da tempestade parecia vir de dentro dele agora. "Marina, eu juro que não sabia. Nunca soube de nada disso." "Eu acredito", respondeu ela, com uma calma que doía mais do que gritos. "Mas o sangue é o mesmo, Arthur. A história se repete enquanto os herdeiros fingem não ver o que herdaram." Ele se aproximou, implorando com os olhos. "Eu quero mudar isso. Eu posso consertar." Marina balançou a cabeça lentamente. "Não se conserta o que o rio levou, mas talvez se possa impedir que leve mais." As palavras dela cortaram fundo. Arthur abaixou a cabeça, vencido. Pela primeira vez, não era o homem que mandava, decidia, comandava. Era apenas um descendente de erros que agora o cercavam como fantasmas. O trovão rompeu o céu e a luz da lamparina vacilou. Marina colocou a carta na mesa e deu um passo para trás. "Agora o senhor sabe o que eu sempre soube", disse antes de sair, a voz firme como o vento lá fora. "Que as dores do passado não desaparecem, só mudam de nome." E quando a porta se fechou atrás dela, Arthur ficou sozinho com a carta nas mãos, ouvindo a tempestade rugir, como se o próprio céu o julgasse. A revelação da carta deixou Arthur desnorteado. Pela primeira vez, sentiu o peso da própria herança, não como privilégio, mas como fardo insuportável. Cada passo que dava pela fazenda parecia ecoar com os erros de seus antepassados, lembrando-o de que a riqueza de sua família fora construída sobre injustiças silenciosas, sobre lágrimas e desaparecimentos que ninguém ousava contar em voz alta. Ele se afastou da vila. Evitou Marina, não por falta de coragem, mas porque cada vez que a via, lembrava-se da dor que carregava, a dor que sua própria linhagem provocara. Marina, por sua vez, voltou a se isolar. A casa à beira do rio parecia engolir cada traço de vida, como se ela quisesse desaparecer do mundo que tantas vezes atraíra. O olhar firme de Marina, que antes o desafiava, agora o perseguia em sua ausência. Ela caminhava pelo jardim, cuidava das plantas, falava com a coruja que aprendera a amar, mas permanecia distante, acreditando que nada bom poderia surgir daquela ligação inesperada. Arthur passou dias e noites em guerra consigo mesmo. Cada momento em que tentava encontrar explicações, uma sensação de impotência se apoderava dele. Revirava antigos documentos, analisava cartas amareladas, registros de desapropriações e memorandos da empresa de seu avô. Tentava entender como reparar o passado, como fazer justiça à mulher que, mesmo ferida, mantinha uma integridade que ele jamais conheceria nos corredores frios de qualquer escritório. O amor que sentia por Marina crescia silencioso, escondido atrás da vergonha e do medo de ser rejeitado. Ele sentia uma necessidade vital de se aproximar dela, mas cada pensamento vinha acompanhado de culpa, uma culpa que não era dele,
mas que agora pesava como uma rocha em seu peito. Era uma batalha silenciosa, uma guerra que ninguém poderia ver, mas que consumia cada fibra de seu corpo. Enquanto tentava organizar suas ideias, um plano começou a se formar. Vender parte das propriedades da família parecia a forma mais direta de remediar, ainda que parcialmente, o mal causado. Cada pedaço de terra negociado seria usado para devolver aos descendentes das vítimas o que lhes fora tomado injustamente. Era um gesto silencioso, discreto, feito para reparar erros do passado sem anunciar-se. Durante semanas, Arthur se dedicou a isso. Cada assinatura nos contratos, cada transferência de propriedade, era como soltar correntes invisíveis que prendiam a culpa e a vergonha à sua alma. Sentia que, a cada terra devolvida, a distância entre ele e Marina diminuía, como se estivesse tentando reconquistar não apenas a confiança dela, mas também a própria dignidade. No entanto, o passo mais difícil ainda o aguardava: encarar Marina. Não apenas confessar a descoberta, mas mostrar que havia tentado transformar a culpa em ação concreta. Preparou-se mentalmente, ensaiou palavras, imaginou respostas. Sabia que podia ser rejeitado, que a mulher que admirava poderia nunca perdoar os erros de seus antepassados, e ainda assim sentia que não havia outro caminho. Na manhã em que decidiu voltar à vila, o ar estava limpo após a chuva da noite anterior. O vento soprava leve e o rio refletia a luz do sol como um espelho límpido, quase simbólico. Cada passo na estrada de terra parecia levá-lo para um reencontro com o passado e, ao mesmo tempo, para uma possibilidade de futuro. Quando chegou à casa de Marina, encontrou o portão fechado, mas desta vez não hesitou. Bateu com firmeza e logo a voz dela ecoou. "Está certo de que quer vir?" "Sim", respondeu ele, sentindo o coração acelerar. "Não vim por curiosidade, vim para ser sincero." Ela permaneceu em silêncio por alguns segundos, que pareceram horas. Então abriu a porta, deixando-o entrar. O ambiente parecia mais tranquilo, como se a tempestade dos últimos dias tivesse passado. Marina se manteve à distância, observando-o com cautela, mas também com uma leve expectativa. Arthur respirou fundo e começou a falar, sem rodeios, sem desculpas supérfluas. Contou tudo. A investigação sobre Caio, os documentos que comprovavam a responsabilidade de sua família, a descoberta do memorando, a carta que Marina trouxera e o peso que carregava desde então. Mostrou-lhe os papéis das terras que devolvera, explicando cada decisão, cada gesto silencioso de reparação. Marina ouviu em silêncio, os olhos atentos e brilhantes. Não houve interrupções, não houve gestos precipitados, apenas a absorção completa de cada palavra. A presença dela enchia o espaço de uma intensidade que fazia Arthur se sentir exposto, vulnerável, mas também aliviado. Ao terminar, ele olhou para ela e disse com a voz quase quebrada: "Não sei se isso é suficiente, mas é o que pude fazer. Vim porque não podia continuar distante, porque preciso que saiba que não estou aqui apenas pelo fascínio ou pela curiosidade. Estou aqui por você." O silêncio que se seguiu foi denso. O ar parecia pesado de emoção. Marina não se moveu, apenas respirou fundo, ponderando cada gesto, cada palavra, cada intenção. Então, finalmente falou: "Verbo e ação às vezes andam separados. Mas você veio. Isso já é diferente." E naquele instante, Arthur percebeu que a distância que os separava não era apenas física, mas simbólica, e que ele acabara de dar o primeiro passo para atravessá-la, custe o que custasse. A porta da casa rangeu quando Arthur a empurrou, e Marina estava ali, de pé, imóvel, olhando-o com os olhos que ele começava a conhecer bem, atentos, calculistas e, acima de tudo, cautelosos. A frieza na expressão dela parecia dizer que nenhuma palavra poderia atravessar aquela barreira construída ao longo de anos de dor e abandono. "O senhor voltou",
disse ela com a voz firme, quase dura. Mas não pense que perdão se compra. Ele respirou fundo, consciente de que cada gesto seu seria observado, cada palavra pesada com o julgamento silencioso que ela exercia. Não busco absolvição, respondeu ele com sinceridade. Não vim para limpar meu nome ou me livrar de culpa. Vim em busca de verdade. Marina ergueu uma sobrancelha, mantendo a postura rígida. Verdade? E que verdade poderia um Alencar oferecer depois de tudo o que sua família fez? Ele então abriu a pasta que trazia consigo, revelando uma série de documentos. Planilhas de propriedades devolvidas, contratos assinados, transferências legais feitas em segredo e registros que comprovavam cada ato de reparação que realizou. Olhe para isso, disse ele, entregando-lhe os papéis. Tudo o que eu herdei foi manchado pela dor, pelo sofrimento que causaram. Não posso apagar, mas posso tentar consertar, da forma que estiver ao meu alcance. Marina pegou os papéis com cuidado, percorrendo cada um deles com os dedos. O silêncio reinou na sala, interrompido apenas pelo som da chuva que começara a cair lá fora, batendo nas janelas e lembrando Arthur da primeira tarde em que vira Marina pela primeira vez, naquela casa à beira do rio. A memória do encontro inicial voltou com força, misturando-se à tensão do momento presente. Ela permaneceu quieta por longos minutos. Seus olhos se suavizaram ligeiramente e Arthur percebeu uma emoção contida, uma mistura de surpresa, alívio e talvez algo mais que não ousava nomear. Ainda assim, permaneceu em silêncio, como se estivesse testando o terreno antes de se permitir qualquer gesto de confiança. Pela primeira vez em anos, alguém olhou para mim sem medo, disse ela quase em sussurro, a voz carregada de uma vulnerabilidade que raramente deixava transparecer. Sem desprezo. Arthur sentiu algo pulsar dentro de si, uma sensação nova e delicada que se misturava ao alívio de ver Marina reagir, mesmo que lentamente, à sua presença. Então me deixe mostrar que não vim apenas para trazer papéis e desculpas, disse ele, com uma leve esperança na voz. Ela o observou, hesitando, mas finalmente assentiu. Mostre-me. Ele a guiou até o antigo terreno da fazenda. À medida que se aproximavam, Marina podia ver pequenas mudanças que Arthur promovera discretamente. Cercas reconstruídas, árvores preservadas, flores plantadas em pontos estratégicos para proteger a fauna local. Mas o ponto central era a construção que se ergueu silenciosa no coração da propriedade. Uma escola simples, mas robusta, cercada de natureza, com janelas amplas e cores suaves que se misturavam ao verde do campo. É aqui que crianças que sofreram com as desapropriações poderão estudar, explicou ele. Cada sala leva o nome de uma família que foi prejudicada. É a memória delas, mas também o futuro que podemos oferecer. Marina caminhou pelo terreno, observando cada detalhe. Notou o cuidado com que ele preservara a vegetação, o respeito às árvores centenárias, a disposição das salas de modo que a luz natural predominasse. O silêncio entre os dois não era desconfortável. Era a compreensão mútua de que aquele gesto representava algo maior do que qualquer conversa poderia expressar. Nunca imaginei que alguém da família Alencar pudesse fazer algo assim, disse ela finalmente, a voz baixa e carregada de emoção. É difícil acreditar, mas sinto que algo mudou. Ele olhou para ela, tentando capturar cada nuance de expressão. Não se trata de acreditar, Marina. Trata-se de agir. E eu não posso mudar o passado, mas posso garantir que o futuro seja diferente. Ela respirou fundo, os ombros relaxando levemente. Pela primeira vez, Arthur sentiu que havia atravessado a barreira invisível que ela construíra ao longo dos anos. Um lampejo de ternura surgiu entre eles, sutil, quase imperceptível, mas suficiente para quebrar o gelo que os separava.
O vento trouxe o cheiro da chuva, misturando-se ao aroma da terra molhada e das flores recém-plantadas. A cena parecia perfeita em sua simplicidade. O fazendeiro milionário e a mulher que todos chamavam de louca, contemplando juntos um gesto de justiça silenciosa. Então é aqui que tudo começa de verdade, disse Marina, finalmente permitindo um sorriso discreto, quase tímido. Um novo começo. Arthur segurou a mão dela brevemente, apenas o suficiente para que ambos sentissem a presença do outro. Sim, respondeu ele, e desta vez nada será apenas história. Enquanto a chuva caía ao redor, iluminada pelos últimos raios do sol poente, ambos perceberam que algo profundo havia sido iniciado ali. Não apenas a reparação de um passado injusto, mas também a construção de um vínculo que, apesar de delicado e conturbado, tinha a chance de florescer em algo genuíno e duradouro. O dia da inauguração amanheceu claro, com nuvens leves tingindo o céu de tons dourados. A vila parecia despertar com uma energia diferente. Algo no ar indicava que aquela não seria uma manhã comum. Moradores começaram a chegar cedo, alguns carregando lembranças de tempos difíceis, outros curiosos para testemunhar o evento que reunia, pela primeira vez em muitos anos, toda a comunidade em torno de um símbolo de esperança: a nova escola. Marina apareceu com passos cautelosos, mantendo-se à distância do centro da praça improvisada para a cerimônia. O murmúrio da multidão a acompanhava, carregado de desconfiança e surpresa. Alguns sussurravam sobre a louca que ousava aparecer diante de todos. Outros apenas olhavam, curiosos, sem saber o que pensar. Ela se manteve ereta, tentando esconder o nervosismo, mas Arthur percebeu cada sinal. Os dedos apertando levemente o xale, o olhar que se desviava para o chão, o leve tremor nos lábios. Quando chegou o momento do discurso, Arthur subiu ao pequeno palco improvisado, encarando a multidão. Sentiu a pressão das expectativas, do julgamento silencioso de todos aqueles que, anos antes, haviam sofrido com decisões de sua família. Mas respirou fundo e começou a falar. Hoje não é apenas a inauguração de uma escola, disse ele, a voz firme, mas carregada de emoção. É o reconhecimento de erros que foram cometidos. É a coragem de quem lutou, mesmo quando ninguém acreditava. É a oportunidade de enxergar além dos rótulos que a sociedade impôs a cada um de nós. O murmúrio da multidão diminuiu. Olhares curiosos se voltaram para Marina, que se manteve imóvel, sem reagir, mas com a atenção voltada a cada palavra. Este espaço não é apenas para aprender letras ou números, continuou Arthur. É para aprender que a dignidade não se compra, que a justiça nem sempre chega na hora certa, mas que podemos construí-la. E, acima de tudo, é para lembrar que a coragem muitas vezes se esconde atrás do que chamamos de fraqueza, e que os verdadeiros heróis nem sempre são reconhecidos. O silêncio tomou conta do local. Ele fez uma pausa, respirou fundo e então pronunciou o nome que mudaria o clima do evento. E esta escola leva o nome de Marina, uma mulher que resistiu quando todos a chamavam de louca, que enfrentou injustiças sem se render, que nos ensinou, com seu exemplo, que nunca devemos subestimar aqueles que a sociedade rejeita. O murmúrio se transformou em silêncio absoluto. Olhares que antes desconfiavam se voltaram para Marina, que agora estava pálida, as mãos apertando o xale com força. Um leve tremor percorreu seu corpo, e as lágrimas começaram a surgir, escorrendo pelo rosto sem que ela tentasse escondê-las. Pela primeira vez, o público aplaudiu, não por curiosidade ou escárnio, mas por respeito e reconhecimento. As palmas cresceram, ecoando pelo campo e refletindo nos olhos de cada um presente. Marina tentou conter a emoção, mas não conseguiu. Chorava com sinceridade, sem vergonha, permitindo-se sentir que, enfim, sua luta havia sido vista e valorizada. Quando a cerimônia terminou,
Arthur e Marina caminharam pelo campo ao redor da escola. O silêncio entre eles era confortável, carregado de compreensão mútua. O cheiro da terra molhada após a chuva e o som do vento nas árvores criavam um ambiente de paz, contrastando com a tensão acumulada dos últimos anos. "Obrigada", disse Marina, finalmente quebrando o silêncio. Mesmo que o passado nunca desapareça completamente, a beleza em reconstruir o que foi destruído. Arthur olhou para ela, sentindo que cada palavra carregava uma profundidade que ia além de qualquer gesto ou discurso. "E você nos ensinou que a coragem nem sempre precisa ser grandiosa", respondeu ele. "Às vezes basta resistir, mesmo quando ninguém acredita que podemos." Ela sorriu, ainda emocionada, e respirou fundo, sentindo o peso da culpa coletiva que agora se dissipava, substituído por algo mais leve, mais humano. Caminharam juntos pelo campo, observando o movimento das folhas, o brilho da grama molhada e o rio que seguia seu curso tranquilo. Naquele instante, não havia erros passados, rumores ou títulos de propriedade. Apenas dois corações que haviam atravessado dores antigas e agora compartilhavam uma paz silenciosa, construída a partir da justiça, da verdade e da coragem. E enquanto o sol começava a se pôr, iluminando a escola e os rostos da vila reunida, Arthur e Marina compreenderam, sem palavras, que aquele era apenas o começo de uma história nova, uma história que eles poderiam escrever juntos, passo a passo, com ternura e determinação. A decisão de Arthur de permanecer na vila não veio de repente, mas foi crescendo lentamente, como uma semente que rompe a terra depois de um inverno longo e silencioso. Aos poucos, ele começou a se afastar do luxo da cidade, das reuniões intermináveis e das luzes artificiais que nunca conseguiram preencher o vazio dentro dele. A cada manhã, ao acordar com o canto dos pássaros e o cheiro da terra úmida, sentia-se mais conectado à vida simples que Marina sempre havia conhecido, a vida que ele ainda precisava aprender a viver. A escola tornou-se o centro da rotina de ambos. Pela manhã, recebiam as crianças, algumas vindas de famílias que há anos haviam perdido tudo por causa das desapropriações, outras curiosas, ansiosas por aprender em um espaço onde a dignidade e o respeito prevaleciam. Arthur descobriu que ensinar não era apenas transmitir conhecimento, era ouvir histórias, perceber medos e mostrar caminhos. Marina, com sua paciência e sabedoria, guiava cada aluno, corrigia pequenos erros e compartilhava lições de vida com a naturalidade de quem havia passado por dores profundas, mas resistira. Nos intervalos, caminhavam juntos pelo terreno da escola, verificando as plantas, cuidando dos pequenos jardins, conversando com famílias sobre problemas cotidianos, ajudando como podiam. Cada gesto, por menor que fosse, carregava um significado profundo. Arthur aprendia a importância do detalhe, do cuidado silencioso, do amor prático que não precisava ser declarado para existir. O amor entre eles floresceu de maneira gradual, sem pressa, quase tímido. Não era um amor de explosões dramáticas ou declarações exageradas, mas um sentimento sólido que crescia a cada dia, construído sobre respeito, compreensão e admiração mútua. Eles compartilhavam olhares cúmplices durante as aulas, trocavam palavras discretas nos corredores da escola e riam juntos de pequenas confusões das crianças. Cada momento de proximidade reforçava a confiança e diminuía a distância que anos de dor haviam criado. À noite, depois que o último aluno deixava a escola, caminhavam até o rio que corria tranquilo à beira da propriedade. A água refletia as estrelas e o brilho da lua, criando um cenário silencioso e quase mágico, onde podiam falar sem pressa, sem julgamento. Sentavam-se lado a lado sobre uma pedra grande e lisa, deixando que o vento soprasse sobre eles, levando consigo fragmentos de lembranças e medos.
Às vezes ainda ouço vozes, confessou Marina, a voz baixa, quase fundida ao som do rio. Vozes que parecem querer me lembrar do que aconteceu, das pessoas que se perderam, das injustiças que testemunhei. Arthur segurou sua mão, sentindo a delicadeza e a força ao mesmo tempo. E o que faz quando as ouve? Perguntou com suavidade. Ela sorriu levemente, os olhos brilhando na luz prateada da lua. Agora sei que são apenas memórias pedindo para serem libertas. Eu deixo que falem e depois as deixo ir. Não tento mudá-las, nem escondê-las. Elas existem, mas não me controlam mais. Ele a olhou por um longo instante, impressionado com a resiliência dela. É incrível, disse, com sinceridade. E é por isso que quero estar aqui, para aprender com você. E talvez para construir algo melhor, juntos. Marina encostou a cabeça no ombro dele, sentindo a firmeza e a segurança que emanavam de Arthur. O rio continuava a correr, indiferente ao passado, mas testemunha silenciosa de uma história que começava a encontrar equilíbrio. Os dias passaram e a rotina do casal se consolidou. Arthur aprendeu a acordar cedo para regar as plantas, a se preocupar com o pão que seria distribuído às crianças da vila, a ouvir sem julgar, a agir sem pressa. Marina, por sua vez, redescobriu a alegria de compartilhar sua vida com alguém que não a temia, que não a julgava e que reconhecia sua força. As noites junto ao rio tornaram-se momentos sagrados, de conversa, reflexão e silêncio compartilhado. Falavam sobre o futuro, sobre projetos para a escola, sobre novas iniciativas para a vila, mas também sobre medos, lembranças e sonhos antigos. Cada palavra, cada gesto, carregava uma intimidade que nem sempre precisava ser verbalizada. Com o tempo, Arthur percebeu que sua vida havia mudado completamente. O poder e o dinheiro que antes eram sua medida de valor haviam perdido a força. O que importava agora eram os laços construídos, a justiça restaurada, a capacidade de cuidar e ser cuidado. Marina, sentada ao seu lado naquela noite em que o vento soprava leve sobre o rio, olhou para a água e depois para ele, os olhos refletindo uma paz que não conhecia há anos. Sabe, Arthur, disse ela com um sorriso sereno, a vida me mostrou que até as memórias mais dolorosas podem ensinar algo, e quando aprendemos a ouvir, podemos finalmente seguir em frente. Ele apertou sua mão, sentindo que cada dificuldade, cada segredo, cada dor compartilhada os havia levado a aquele ponto. Não apenas a um amor silencioso e genuíno, mas a uma vida que, embora simples, estava cheia de significado. E assim, lado a lado à beira do rio, com as vozes do passado agora acolhidas e liberadas, Arthur e Marina aprenderam que o tempo pode, finalmente, respeitar as dores e permitir que o amor floresça no ritmo certo, sem pressa, mas com intensidade profunda. Os anos se passaram, silenciosos e generosos, transformando a vila de maneira quase imperceptível, mas profunda. O que antes eram murmúrios e desconfiança, agora se transformara em respeito e admiração. A casa velha, à beira do rio, que um dia fora o refúgio solitário de Marina, agora abrigava um centro cultural, onde crianças e adultos se reuniam para aprender a ouvir histórias e participar de atividades que promoviam arte, leitura e conhecimento. Era um lugar vivo, pulsante, que carregava a memória de quem ousou resistir, ensinar e amar sem medir o risco. Arthur, já com os cabelos grisalhos, sentava-se frequentemente em uma poltrona de madeira na varanda da casa, com o olhar fixo no rio que continuava a correr, testemunha silenciosa de tantas histórias. Diante dele, pilhas de papéis e anotações davam forma a um livro que ele vinha escrevendo há anos, um relato sincero e emocionante de tudo o que viveram juntos. O título, A Loucura que Curou Minha Vida,
resumia não apenas o impacto que Marina teve sobre ele, mas também a transformação que a verdade, a coragem e o amor poderiam operar nas vidas das pessoas. O livro não era apenas sobre fatos ou memórias, mas sobre lições silenciosas de resistência, perdão e humanidade. Cada capítulo narrava o encontro com Marina, as descobertas dolorosas sobre o passado da família, as ações para reparar injustiças e, sobretudo, a construção de um vínculo que desafiará preconceitos e rótulos. Cada página era carregada de emoção, mas também de gratidão, reconhecimento e esperança. Marina, embora sempre ativa e envolvida com a escola e o centro cultural, começou a demonstrar sinais de fragilidade com o tempo. Arthur, percebendo cada pequena mudança em sua saúde, dedicou-se a cuidar dela com a mesma atenção e ternura que ela havia demonstrado anos antes ao cuidar do filhote de coruja ferido. Preparava suas refeições, acompanhava os remédios, oferecia companhia e conforto. O equilíbrio entre eles, que sempre foi construído com respeito e paciência, se aprofundou, tornando-se um elo ainda mais forte diante da vulnerabilidade que a doença trouxe. Numa tarde silenciosa, enquanto o sol dourava o rio, Marina descansava em sua poltrona favorita, encostada ao braço de Arthur. Ela olhou para ele com olhos cheios de ternura e, num fio de voz, sussurrou: "Você me ensinou que não há loucura maior do que desistir de amar." As palavras pairaram no ar, carregadas de significado. Arthur segurou a mão dela com firmeza, sentindo a força de cada gesto, o peso e a leveza de uma vida construída com coragem, paciência e ternura. E pouco depois, Marina partiu, deixando um vazio profundo, mas também um legado imenso. O luto foi silencioso, mas a homenagem que ele prestou a ela não conheceu limites. Arthur continuou seu trabalho, cuidando da escola, do centro cultural, das crianças e das famílias da vila, com a mesma devoção que Marina sempre demonstrara. Cada gesto, cada projeto, cada evento lembrava a importância da resistência e da esperança. Com o tempo, a comunidade instituiu uma celebração anual, o Dia da Esperança, dedicado à mulher que um dia fora chamada de louca, mas que no fim mostrara ser a pessoa mais lúcida de todas. Nesse dia, histórias de coragem eram contadas. A escola e o centro cultural recebiam visitantes e moradores, participavam de atividades que reforçavam valores de solidariedade, aprendizado e amor. Arthur continuava escrevendo, mas também participava de palestras e encontros, compartilhando a história de Marina e a própria transformação que viver ao lado dela proporcionara. Cada gesto dele era um tributo à memória dela, mas também uma inspiração para que outros compreendessem que a coragem e a integridade podem nascer mesmo nas circunstâncias mais adversas. O rio continuava a correr, tranquilo e constante, lembrando a todos que o tempo, embora inexorável, podia trazer cura e esperança. Cada criança que aprendia a ler, cada família que encontrava apoio, cada gesto de amor ou solidariedade era uma prova viva de que a luta de Marina não fora em vão. E ao pôr do sol, Arthur sentava-se à beira do rio, olhando as águas refletirem o céu, sentindo a presença dela em cada suspiro da brisa, em cada sussurro da natureza. Ele sabia que, embora Marina tivesse partido, o legado dela permaneceria eterno, lembrando a todos que a verdadeira lucidez não está na sanidade que o mundo reconhece, mas na coragem de amar, resistir e transformar o mundo ao seu redor. Naquele lugar, entre a memória e o presente, entre a dor e a esperança, a vila inteira aprendeu a celebrar não apenas a vida de Marina, mas a força do amor que transcende o tempo, transformando feridas em aprendizado e desesperança em esperança viva. O Dia da Esperança tornou-se mais do que uma data, tornou-se símbolo de tudo o que ela representava.
resistência, coragem e a capacidade de ensinar que a maior loucura de todas seria desistir de amar.